Bom dia, turma 100, 101. Vocês dormiram bem? Espero que sim. Vamos estudar. Vamos ver hoje a aula de matemática, ok? Não tem outra alternativa, é estudar, estudar, estudar. Se não estudarem, quando voltar, vai ficar tudo mais difícil, porque vai ser tudo corrido. Temos que fazer 5 ou 6 meses no que perdemos 3, tá bom? Então vamos ver hoje mais alguns exercícios sobre equações exponenciais. E aqui nós temos alguns com mais grau de dificuldade. Inicialmente, nós vamos fazer uns parecidos dos que nós já vimos, ok? Então, nós temos aqui, ó, primeiro exercício. 5 elevado a x igual a 625. Vamos resolver essa equação. É parecido com os que já fizemos, mas lá na frente nós vamos ver outros diferentes. Então, o que nós vamos fazer? De um lado nós temos base 5, do outro temos 625. Temos que transformar esse 625 em base 5. O que se faz? Fatora. Nós vamos fatorar o 625. O que é fatorar? É transformar esse número numa base 5. Então, parecido com o anterior, vou dividir aqui, ó, 625 por 5, dá 125. 125 por 5 dá 25, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Então, eu tenho quantas vezes 5? Eu tenho 4. Então, fica 5 elevado à quarta potência. Então, 625 é a mesma coisa que 5 elevado à quarta. Então, eu venho e substituo 625 por 5 elevado à quarta. Aí eu cancelo as duas bases, ó, de um lado e do outro. Observe que tem umas linhas cortando 5 com 5. Sobra que x é igual a 4. Então, o conjunto de solução dessa resposta é 4. Tá certo? Essa é a resposta. 5 elevado a x igual a 625 é a mesma coisa para calcular o valor de x, é x igual a 4, tá ok? É muito fácil, é parecido com os exercícios anteriores. Vamos ver lá na frente outros parecidos. Então, aqui tem uma observação que diz o seguinte: fatorar significa decompor o número em fatores primos e escrever esse número através de uma multiplicação de fatores, tá bom? Iguais, utilizando regra de potência. Então, no caso, 625, quando você decompõe, é igual a 5 elevado à quarta potência. Temos outro exercício aqui, ó. 2 elevado a x mais 8 igual a 512. Ah, pessoal, agora apareceu no expoente x mais 8. Não tem problema nenhum. O problema é decompor 512. Então, decompondo 512, ó, nós encontramos 512 dá por 2. Você vai dividindo, né? Encontramos 9, 2. Então, fica 2 elevado a nona. Então, fica 512 é igual a 2 elevado a nona. É o mesmo número, né? E aí, substitui, ó. 2 elevado a nona igual a 2x elevado a oitava. 2x mais 8 igual a 2 elevado a nona. Cancelo 2 com 2, fica x mais 8 igual a 9. Então, eu levo esse 8 para o segundo membro, ele vai com o sinal trocado, fica aqui, x é igual a 9 menos 8. 9 menos 8 é igual a 1. Então, logo, o conjunto de solução é x igual a 1, parecido com os anteriores. Vou passar mais rápido, porque lá na frente a gente vai precisar de um pouco mais de tempo. O outro exercício, resolver a equação 2 elevado a x igual a raiz quinta de 128.
Nós já vimos na propriedade de potência que quando eu tenho uma raiz, eu posso transformar esse número em potência. Então, o que se faz? Tira a raiz, o que está o expoente que está no radicando, que é o número que fica dentro, passa a ser numerador da fraçãozinha do expoente. E o índice, que é o 5, passa a ser denominador da fração do expoente. Então, quando você tem uma raiz, você pode transformar esse termo em uma potência. Só que essa potência vai ficar com expoente fracionário. E aí você pega o expoente do radicando, que é o que está dentro, e bota como numerador do expoente da potência. E o índice passa a ser denominador do expoente. Então fica 2 elevado a x igual a 128 elevado a 1 sobre 5. 1 sobre 5. Aí eu pego 128 e vou decompor. 128 é um número par. Eu divido por 2, vai dar 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então eu tenho quantos 5? Quantos 2? Eu tenho 7 base 2. Então fica 2 elevado à sétima potência. Aí eu substituo 128 por 2 elevado a 7. Só que o 128 está elevado a 1/5. Então eu faço 2 elevado a sétima potência elevado a 1/5. E aí vem a propriedade também de potência. Potência de potência. Eu multiplico 7 vezes 1, fica 7 sobre 5. Então eu tenho que 2 elevado a x é igual a 7 sobre 2. Então, 2 elevado a x é igual a 7 sobre 5. Tá? Cancelo as duas bases, de um lado e do outro. Eu tenho que x é igual a 7 sobre 5. É a mesma coisa, botar o tracinho aqui, cortando as bases. Ó, e vai ficar igual aos outros. Cancelo esse 2. Cancelo o 2. Cancelo uma base de um lado e outra uma base do outro. Fica x igual a 7 vezes 1/5, que é a mesma coisa que 7 sobre 5. Logo, o conjunto solução é x igual a 7 sobre 5. Tá bom? É fácil. Vamos ver o quarto exemplo. Encontre o valor de x que satisfaça a equação exponencial. Observe que de um lado eu tenho base 2. E o expoente é realmente uma equação de segundo grau completa. E do outro lado eu tenho 1. Ora, nós não temos que trabalhar sempre com bases iguais. Se de um lado eu tenho 2 e do outro lado eu tenho 1, eu tenho que fazer aquela transformação matemática onde todo expoente, toda a base diferente de zero elevado ao expoente zero é igual a 1. Então, eu transformo esse 1 em 2 elevado a zero. Tá, professor? Por quê? Porque a propriedade de potência diz que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, esse 1 eu transformo em 2 elevado a zero. Então, eu coloco do outro aqui embaixo, ó, 2 elevado a x2 menos 7x mais 12
é igual a 2 elevado a zero. Já tenho as bases iguais. Ó. Se eu tenho as bases iguais, eu cancelo de um lado e do outro, tá certo? A base 2, ó. Vou também botar a linha aqui, ó. Cancelo 2 e de um lado e 2 do outro. E aí eu tenho, quem é que eu vou ter? Sobra a equação. Sobra a equação de segundo grau, onde x2 menos 7x mais 12 é igual a zero. Equação de segundo grau, o que eu faço? Resolvo. E como é que se resolve? Quando ela é completa, eu devo resolver pela fórmula de Bhaskara, onde x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Quem é o delta? B2 menos 4ac. Então, vamos resolver logo aqui. Ó. Tirei o valor de a. Quanto é o valor de a aqui? O valor é 1. Quem é o valor de b? Menos 7. E quem é o valor de c? 12. Então, eu tenho o valor de a, de b e de c. Eu substituo aqui na equação do delta. Delta não é b2 menos 4ac. Então, quem é o b? É menos 7. Então, fica menos 7 ao quadrado. Menos 4 vezes 1, que é o valor de a, vezes 12, que é o valor de c. Então, menos 7 ao quadrado dá 49. Todo número negativo elevado ao expoente a, par, é positivo. Então, 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. Então, fica 49 menos 48 dá 1. Então, o delta é 1. Vamos resolver o resto da equação, que é a equação de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Nós já temos o valor de delta. Vamos substituir agora os valores nesta equação aqui. Ó. X menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, eu tenho menos b, então fica menos, só que o b é negativo, menos nesse 7. Ó. Então, vai ficar menos com menos, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes 1. Só substituir os valores na equação de Bhaskara. Resolvendo, menos com menos aqui no 7 dá mais 7. Mais ou menos, raiz de 1 é o próprio 1. 2 vezes 1 é o próprio 2. Agora eu tiro o valor de x'. Pego o primeiro sinal, que é o mais, né? Fica 7 mais 1 sobre 2. Que dá 8 sobre 2, que dá 4. Agora eu vou calcular o x do r', porque a equação do segundo grau, ela tem duas raízes, né? X do r', pego o sinal de menos agora. Fica 7 menos 1 sobre 2. 7 menos 1 dá 6, sobre 2 dá 3. Então, assim eu tenho o conjunto solução dessa equação exponencial, onde nós temos x igual a 4 e x igual a 3. Aí, arrumando aqui, ó, fica aqui x é igual a 3, né? Só para botar na ordem, e x igual a 4, tá certo? Então fica muito fácil. X igual a 3 e x igual a 4, tá ok? Então, não tem nada difícil. Por quê? Porque é tudo parecido com o anterior. Ah, professor, mas aí cai uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau vocês já sabem, vocês viram no 9º ano, né? Tá bom? Agora, então, foi tudo parecido com o que nós vimos anteriores, esse exercício. É para reforço, dar uma estudada que dá para aprender. Vamos ver outra série aqui com um grau de dificuldade maior. Então, diz aqui, ó, resolução de equações que exigem transformações e artifícios matemáticos. Esse caso aqui, a gente sempre vai fazer alguma coisa a mais, um grau de dificuldade a mais. Não quer dizer que seja difícil, dá para resolver. Então, nós temos 9x mais 3 igual a 27 elevado a x. Veja que ambos os membros estão com bases diferentes, tá? Mas
são bases que eu posso transformar numa base equivalente. Por exemplo, o 9 eu posso transformar em base 3. O 27 também eu posso transformar em base 3. Então, gente, sempre vai ser assim. Eles podem dar qualquer valor aí, mas eles dão já com a ideia de que se pode transformar numa base qualquer, tá ok? Então, resolvendo, 3, 9, eu decompondo, fica 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado eu substituo no lugar de 9. Só que esse 9 está elevado a x mais 3. Então, fica 3 ao quadrado vezes x mais 3. Igual a, do outro lado, eu tenho 27. 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Então, fica 3 a terceira. Só que 3 a terceira está elevado a x. Então, como é que fica isso aí? 3 ao quadrado, que é o 9, vezes 2 elevado a 2 vezes x mais 3, que é potência de potência, igual a 3 ao cubo elevado a x. Então, também é potência de potência no segundo membro. Resolvendo agora, o 2 não está multiplicando o x mais 3? Tá. Então, vai ficar 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 3, 6. Do outro lado, fica 3 elevado a 3 vezes x. Então, fica 3x. Então, eu tenho a equação agora, que é a mesma, com outra cara. 3 elevado a 2x mais 6, igual a 3 elevado a 3x. Bases iguais. Cancela a base de um lado e do outro. Sobra 2x mais 6, igual a 3x. Então, veja que eu tenho 2x de um lado mais 6 e do outro lado eu tenho 3x. Eu pego o 2x que está no primeiro membro e levo para o segundo. O 6 permanece. Quando eu subtraio 3x menos 2x, sobra x. Então, eu tenho que o x é igual a 6. Então, o conjunto de solução dessa equação é 6. Tá ok? Deu para entender, gente? Novamente, ó. 9 elevado a x mais 3 igual a 27 elevado a x. Eu vou decompor o 9, fica 3 ao quadrado, e o 27 elevado a x fica 3 ao cubo. Então, eu vou pegar esse 3 ao quadrado, multiplicar o expoente 2 por x mais 3. E o expoente 3 elevado à terceira por x, que vai ficar 2 vezes x mais 3, fica 2x, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 3, 6. Então, fica 2x mais 6. Do outro lado, eu tenho 3 vezes x, fica 3x. Bases iguais, eu cancelo as bases e tenho que os expoentes 2x mais 6 é igual a 3x. Eu pego 2x, que é um termo comum a 3x, e eu posso somar. Levo para o segundo membro, vai com o sinal trocado, logo eu subtraio 3x menos 2, que dá x. E do outro lado é 6. Então, x é igual a 6. Então, o conjunto de solução desse problema é 6, ok? Bem fácil. Segundo exercício. Agora eu tenho 125 elevado a x mais 2 igual a 1. Ora, de um lado, eu tenho 125 que eu posso transformar em base 5. Do outro lado, eu tenho 1. Toda vez que aparece 1, eu transformo ele na base que eu preciso. Lá no início, nós fizemos um parecido, onde eu tinha base 2 de um lado. Então, do outro lado, eu queria base 2 também. Transformei 2 elevado a 0. Aqui eu tenho base 5. Eu vou transformar do outro lado, base 5. Então, ó, botei aqui de lado. Ó. Nós sabemos que todo número diferente de 0 elevado a expoente 0 é igual a 1. Propriedade de potência. Vocês dão uma olhada nisso aí, né? Não vão ficar só olhando para a resolução. Então, 5 elevado a 0 é 1. Então, já tem essa base.
Do outro lado, eu tenho 125. 125 é a mesma coisa que 5 elevado à terceira. Porque 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, eu pego essas bases agora e substituo no problema. 125 é 5 elevado à terceira, vezes x mais 2, que é o que está lá no expoente. E do outro lado, que eu tenho 1, eu vou colocar 5 elevado a zero. Tenho bases iguais. Ó. Agora eu cancelo as bases, 5 e 5, sobra 3x mais 6, igual a zero. Equação do primeiro grau. 3x mais 6 igual a zero. Eu pego o 6 e levo para o segundo membro, ele vai com sinal trocado. Se ele vai com sinal trocado, vai ficar negativo. Tirando o valor de x, ó, o que está do lado oposto da variável passa a ser numerador. E o que está junto dele passa a ser denominador. Então, vai ficar x igual a menos 6 sobre 3. Dividindo 6 sobre 3 dá 2. Só que está negativo, então fica x igual a menos 2. Então, o conjunto de solução é menos 2. Então, esse exercício é parecido com o anterior que nós fizemos lá na frente, essa mesma série que nós estamos estudando hoje, tá bom? Qualquer dúvida, mande perguntar, mande no zap. Agora, essa aqui chama um pouco mais atenção e requer um pouco mais de trabalho, tá bom? E também é um grau de dificuldade maior. Veja bem, de início, você vai observar que eu tenho base 2, base 5 e base 4. E agora o bicho pegou, né? Aí você vai ver que através de um método matemático, nós vamos resolver essa equação tranquilo. Tá? O que nós vamos fazer? Eu tenho aqui a observação. Observe que esta equação exponencial tem base 2 e base 5. Não dá para encontrar bases iguais. Bom, como vinhamos fazendo. Portanto, devemos fazer alguns artifícios matemáticos. Se não, vejamos qual é o artifício. Toda vez que aparecer essas bases meia diferentes, o que vai se fazer? Pegar, ó, eu tenho 2 elevado a 2 ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o 2 pelo x e o x pelo 2. Ó. Então, ficou 2 elevado a x elevado ao quadrado. É a mesma coisa. Porque se eu multiplicar o x por 2, volta para 2x. Por que nós temos que fazer isso? Eu vou chamar esse 2 elevado a x a um número, a uma letra. Depois substituo na equação, encontro uma equação de segundo grau e resolvo, tá bom? Vamos ver aqui por parte. Então, ficou 2 elevado a x ao quadrado. Na outra parte, ficou menos 5 elevado a 2x, mais 4. Então, eu tenho base 2x. Eu vou dizer que esse 2 elevado a x é igual a y. Professor, o que é isso? Eu vou convencionar que 2 elevado a x é igual a y. E substituir na equação assim, na própria equação que nós fizemos aquela transformação. Então, 2 elevado a x é igual a y. Eu pego esse valor de y, que é o valor de 2 elevado a x, que é y, e substituo na equação que nós fizemos a primeira transformação. Então, 2 elevado a x é y. Só que o 2 elevado a x está ao quadrado, tá? Então, fica y ao quadrado menos. Eu tenho menos 5 vezes 2 elevado a x. Eu pego o 2x, coloco o y. Então, ficou y2 menos 5y mais 4 igual a zero. Eu mudei a cara dessa equação, mas nós vamos encontrar as raízes, tá ok? Mas outra observação. A equação primeira, ela está em função de x. Essa segunda que nós encontramos agora, ela está em função de y. Então, nós vamos calcular o valor de y e depois calcular o valor de x. Dá um trabalho a mais,
mas não é difícil. Tudo é equação de segundo grau. Então, agora, nós estamos diante de uma equação de segundo grau em função da letra y. Vamos resolver tudo como se fosse y. Cuidado aqui, né? Você não resolve em função de x. Você resolve em função de y, tá bom? Então, trazendo essa equação aqui para baixo, ó, y2 menos 5y mais 4 igual a zero. Quem é o valor de A? O valor de A, lembre-se que é o coeficiente do y. Quem é ele? 1. Quem é o valor de B? Menos 5. E quem é o valor de C? 4. Calculando o delta, B2 menos 4AC vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. São valores que foram dados no problema. Resolvendo, ó, menos 5 ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes 1 vezes 4 dá 16. 25 menos 16 dá 9. Quanto é a raiz de 9? 3. Então, nós vamos resolver aqui, ó, através de Bhaskara, né? E vai ficar tudo bem legal, tá bom? Continuando aqui, ó, eu tenho o delta. Veja que agora eu vou calcular em função de y. Então, é menos b mais ou menos delta sobre 2a. Quem é o b? Menos 5. Está lá em cima, né? Com o menos da fórmula fica menos com menos. Mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? 9. Logo, eu tenho menos com menos dá mais, fica 5. Tá ok? Raiz de 9 é 3. Então, fica 5 mais ou menos 3 sobre 2. Vou calcular o y'. Eu pego o primeiro sinal, né? 5 mais 3, 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, a primeira raiz do y é igual a 4. Vamos pegar o segundo sinal, que é o negativo. Fica 5 menos 3, menos 3, 5 menos 3 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, aqui nós temos as raízes em função de y, 4 e 1. O que eu vou fazer? Eu não disse que o y era igual a 2 elevado a x? Sim. Então, agora, eu vou igualar o 2 elevado a x ao valor de cada raiz, que é o y. Tá ok? Ah, professor, não entendi. Eu não disse que o y é igual a 2 elevado a x? Sim. Eu não encontrei o valor de y? Também, que é 4 e 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar, aonde tem o y, eu vou substituir pelos valores encontrados. Então, vai ficar assim, ó. Onde tem o x, eu vou igualar. Então, para y' igual a 4, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 4. Não entendi, professor. Pois é. Eu não disse que 2 elevado a x era igual a y? Sim. O y eu não encontrei que é 4? Sim. Então, igual. Primeira raiz, y igual a 4. Então, fica 2 elevado a x igual a 4. Mais 4 eu posso transformar em base 2 elevado a 2. Então, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao quadrado. Cancelo as bases, x é igual a 2. Então, eu encontrei a primeira raiz daquela equação segundo grau, tá? Em função de x. Porque eu não quero o valor de y, eu quero o valor de x. Tá ok? Vamos para a segunda raiz. Ó. Tem que usar duas raízes. Y' não é 1? É. Então, fica 2 elevado a x é igual a 1. Mas toda vez que eu tenho de um lado uma base e do outro eu tenho a unidade, eu vou transformar essa unidade na base que eu preciso. Como eu tenho de um lado base 2, eu vou dizer que 2 elevado a 0 é igual a 1. E aí eu substituo no lugar do 1, o 2 elevado a 0. Se eu tivesse base 5, seria 5.
Se eu tivesse base 7, seria 7 elevado a zero, 5 elevado a zero. Então, a base vai ser aquela que eu estou precisando. Tá ok? Então, 2 elevado a x, que era igual a 1, agora passa a ser 2 elevado a x igual a 2 elevado a zero. Cancelando a base 2 com 2, sobra que x é igual a 0. Então, para aquela equação que nós começamos lá em cima, toda complicada, com 2 elevado a x menos 5, vezes 2 elevado a x mais 4, nós encontramos que o valor de x para a primeira raiz é igual a 2 e para a segunda é igual a 0. Então, o conjunto solução dessa equação é 0 e 2. Ok? Deu para entender, gente? Então, toda vez que você tiver duas bases diferentes, uma multiplicando a outra, o que tem o expoente x, você tem que fazer desse jeitinho que foi dado aí. Pegar aquela base elevada a x e chamar de y. Depois você pega o y, leva e troca, muda onde tem 2 elevado a x, elevado ao quadrado. E aí sempre você vai encontrar uma equação do segundo grau, resolve. Quando você resolve essa equação do segundo grau, ela está em função de y. Você vai encontrar as raízes em função de y. Aí você pega esse valor de y e iguala ao 2 elevado a x ou a qualquer base que está elevada a x. E aí você vai encontrar a resposta em função de x. Tá? Veja, não esqueçam disso. Mas pegue esse exercício e treine várias vezes. Se você não treinar, você vai ter dificuldade. Né? Vamos para o outro exercício também com transformação. Esse outro exercício, nós temos que 3 elevado a x menos 1, mais 3 elevado a x mais 1 igual a 90. Então, de um lado eu tenho base 3, do outro eu tenho base 90. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 3 elevado a x menos 1. Esse 3 elevado a x menos 1, gente, é a mesma coisa que produto de potência da mesma base. Seria 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. Bases iguais, conserva-se a base, somos expoentes. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Se eu pegar essa segunda parte aqui, eu tenho bases iguais, conserva a base, somos expoentes. Então, está aqui no primeiro caso. Ó. Então, 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. A outra parte, ó, 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Também, se eu somar, ó, fica x mais 1, volta para cá, igual a 90. Então, eu só fiz uma transformação através da propriedade de potência, nada mais do que isso. Potência de mesma base, conserva-se a base e somos os expoentes. Tá ok? Agora eu tenho 3 elevado a x e 3 elevado a menos 1. Na outra parte, 3 elevado a x e 3 elevado a 1. Como o fator é 3 elevado a x, nós vamos colocar em evidência. O que é isso, professor? É pegar o termo comum, eu tenho 3 elevado a x no primeiro termo, e logo depois da soma eu tenho 3 elevado a x. Então, eu botei em evidência, ó, ficou, quem sobrou? 3 elevado a menos 1, vezes 3 elevado a mais 1. Tá ok? 3 elevado a menos 1, vezes 3 elevado a 1. Então, minha gente, fica fácil agora. O 3 elevado a x continua aqui, ó, fora do parênteses, porque está em evidência. 3 elevado a menos 1 eu transformo. Potência com expoente negativo é igual a uma fração que tem para numerador a unidade, para denominador a base elevado ao expoente positivo. Lembrem daquela parte que eu falei de potência com expoente negativo, que você pega o número e dá uma virada de cabeça para baixo. Eu até citei o exemplo de uma aula que eu assisti do professor, que ele botou os pés na parede e ficou de cabeça para baixo, para mostrar que esse número que você tem com expoente negativo é só virar. Então,
o expoente dele, ó, de 3 elevado a menos 1, vai transformar numa fração, onde eu tenho a unidade, ó, o numerador positivo, e o denominador é a base. No outro, fica mais 3, ó, porque é 3 elevado a 1. Aqui dentro do parênteses, eu tenho uma soma de fração por um inteiro. Eu tenho 3 e tenho o denominador do outro 3, 1. Então fica 3 e 1, que é o mínimo entre 3 e 1. É o próprio 3. Então eu vou resolver dentro do parênteses. Ó. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. 3 dividido por 1, que é o denominador do 3, dá 3. Vezes o numerador, dá 9. Então somando, ó, 9 mais 1, 10. Então fica 3 elevado a x igual a 10 sobre 3 igual a 90. Aqui eu tenho, de um lado, uma fração, do outro lado, um inteiro. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, fica 3 vezes 10 elevado a x igual a 3 vezes 90. Esse denominador multiplica o segundo membro. Então, fica 3 elevado a x vezes 10 igual a 3 vezes 90. 3 vezes 10 elevado a x continua desse jeito. E 3 vezes 90 vai dar 270. Então, agora, esse 3 elevado a x é a variável. É como se fosse um x qualquer. Eu boto ele, eu isolo o 3 elevado a x. O que está do lado oposto da fração, da equação de primeiro grau, fica 3 vezes 9, 3 vezes 90, 270. Já botei aqui multiplicado. E o que está aqui na base, ó, junto do 3 elevado a x, passa a ser denominador. A equação de primeiro grau, ó, o que está do lado oposto da variável passa a ser numerador. Então, é 3 vezes 90. 3 vezes 90 dá 270. E o que está junto dele passa a ser denominador. Então, fica 3 elevado a x. Se eu dividir 270 por 10, eu tenho 27. 27, nós já sabemos que é 3 elevado a terceira. Então, fica 3 elevado a x igual a 3 elevado a terceira. Que é o valor de x, eu cancelo ambas as bases, tenho que x é igual a 3. Logo, o conjunto de solução dessa equação é igual a 3, tá ok? Veja que geralmente tem que se usar a propriedade de potência. Vamos para esse outro exercício. Outro exercício. 16 elevado a x mais 64 sobre 5, igual a 4 elevado a x mais 1. Então, novamente, nós vamos... Como eu tenho a fração de um lado e do outro eu tenho um inteiro, eu faço logo o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, fica 16 elevado a x mais 64. Esse 5 passa para o numerador, passa para o segundo membro, e ele vai com sinal trocado. Tá ok? Então, vamos ver aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó, para ficar mais fácil. 5 vezes isso aqui, ó. Fazer bem legal aqui para vocês observar como é que tá. Então, 5 vezes 4 elevado a x mais 1. Agora aqui, ó, resolvendo essa, aqui eu tenho como se fosse uma equação de primeiro grau. Então, ficou 16 elevado a x mais 64. Esse 4 aqui, ó, que é a base do x elevado a mais 1, eu posso também fazer aqui outro artifício. Ó. Fica 4 elevado a x vezes 4, que potência da mesma base, conserva a base, somos expoentes. Eu tenho 4 elevado a x vezes 4 elevado a 1. Se eu somar os expoentes, eu volto para x mais 1. Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho que 16 elevado a x, eu transformei em 4 ao quadrado elevado a x, mais 64
esse segundo termo eu trouxe para o primeiro mesmo, vem com o sinal trocado. Eu multipliquei 5 vezes 4, dá 20. Então, fica menos 20 vezes 4 elevado a x igual a 0. Esse 4 ao quadrado elevado a x, eu vou chamar de novo de y. Então, 4 elevado a x é igual a y. Quando eu substituo na equação, fica y ao quadrado menos 4 elevado a x é y, fica menos 20y, mais 64, igual a 0. É a equação do segundo grau. Ah, professor, não entendi. Vamos de novo. A equação que foi dada foi 16x mais 64 sobre 5. Multiplicando aqui, 5 vezes 4 vezes elevado a x mais 1, fica 16x mais 64 igual a 5 vezes 4 elevado a x mais 4, que é a mesma coisa que o 4 elevado a x mais 1. Peguei o 16, eu transformei em 4 ao quadrado. Aí o x eu trouxe para o expoente 2 e o 2 eu levei para o lugar de x. Tá ok? Então ficou 4 elevado a x, eu chamei de y. Substituindo na equação, ficou y ao quadrado, menos 20y, mais 64 igual a 0. Onde o a aqui é 1, o b é menos 20 e o c é 64. Resolvendo a equação do segundo grau, delta é igual a b ao quadrado. Quem é o b? Menos 20. Então, fica menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 64. Menos 20 ao quadrado dá 400. E 4 vezes 64 dá 256. Subtraindo 400 menos 256 vai dar 144. Resolvendo o valor de y, fica menos 20, que o menos é da fórmula, né? Mais ou menos raiz de 144 sobre 2 vezes a. O a é 1. Então, raiz de 144 é 12. Então, você já tem que o y é 20, mais ou menos 12 sobre 2. O 12 é da raiz do 144. Calculando o valor de y', 20 é igual a mais 12 sobre 2. 20 mais 12 dá 32 sobre 2, que dá 16. E o y', 20 menos 12 dá quanto? Dá 8. 8 sobre 2 dá 4. Nós temos os valores de y. Nós não queremos y, né? Então, nós vamos agora substituir as raízes. Então, se o y' eu encontrei 16, eu vou dizer que 2 elevado a x é igual a 16. Então, transformando 16 igual a 4, tá? Então, eu tenho que x é igual a 4. Para o y igual a 4. Para y igual a 4, eu tenho que 2x igual a 4. Fica 2 elevado a x igual a 2 elevado ao quadrado. Logo, eu tenho que x é igual a 2. Então, o conjunto solução é 2 e 4. É parecido com o primeiro que nós fizemos com esse método de substituição do y pela base, tá ok? Então, gente, tentam fazer exercício, tá? E qualquer dúvida me pergunta, mandem pergunta pelo zap, que eu responderei com a maior satisfação. Então tem que dar uma estudada, tá ok? Essa segunda parte é um pouco mais trabalhoso, mas não é nada que você não já viu. Quando cai na equação do segundo grau, vocês têm que resolver através de Bhaskara, principalmente se ela for uma equação segundo grau completa, tá bom? Muito obrigado, estude, fique com Deus.